episódio 2 do FenteCast e nós temos 2 convidados para falar de um tema super importante. Estamos aqui com o Dimas Tafelli e com o Diogo Montalvão para falar sobre empreendedorismo na advocacia. Sejam bem-vindos. Bom, o Dimas Tafelli é advogado da área empresarial, atua lá no escritório de Bauru e ele é meu sócio, para quem não sabe. O Diogo é lá de BH, ele tem um escritório que é o MSL, Advocacia de Negócios. Tem um currículo aqui bem extenso, mas vou falar resumidamente que ele é formado pela PUC Minas, tem especialização em Direito e Processo do Trabalho pela FUMEC, em Direito Público e Privado pelo Centro de Atualização em Direito e em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários. Também é palestrante e autor de diversos artigos. Muito bem-vindo e obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, prazerão estar com vocês aqui, referência, Dimas aqui também, agregando muito, como sempre, né? Bom demais. Obrigado pelo convite também. A gente estava até conversando aqui antes, né? A gente começar com uma pergunta importantíssima. Como que o Diogo tem aquela mesa tão organizada? Eu falei, cara, não é possível. Quem segue o Diogo, se você não segue, já siga lá nas redes sociais. Eu falei, cara, não é possível. Né? Como que trabalho tributário tem uma folha naquela mesa? Mas ele já desvendou aqui esse mistério, mas a gente vai deixar para o final. Só para vocês ficarem até o final, só para saber como a mesa dele é organizada daquele jeito. Mas quando a gente fala de empreendedorismo, dá para a gente ficar 30 horas aqui. Mas eu muitas acho... dúvidas, né? Inclusive sobre esse tema. Muitas dúvidas. Eu vou começar aqui com o Diogo, porque assim, Diogo, a gente segue você lá nas redes sociais. Legal. Só que a gente vê ali um recorte da sua carreira, né? Então, a gente vê ali o Diogo começando como empreendedor, é isso que a gente vê. Mas o que aconteceu antes disso? Como você chegou no empreendedorismo? Legal. Eu comecei como todo advogado, né? Pegando no chifre do boi, quando eles falam. Meu pai é advogado, né? Hoje aposentou. Comecei com ele com 14 anos. Comecei a trabalhar no escritório dele, aí eu tomei gosto pelo direito. E o escritório dele é voltado para advocacia trabalhista em atuação para reclamante. Teve um dos maiores lá da região, advogava contra grandes empresas, né? Então eu comecei ali na advocacia trabalhista e saí para poder fazer ali o meu vestibular. Voltei depois, quando eu entrei para a faculdade, e assim fui até finalizar a faculdade, quando eu me tornei sócio do escritório dele. Ele me trouxe como sócio. E ali, né, nessa caminhada ali dentro dessa advocacia, eu já via que tinha muita coisa que não fazia sentido, né? Então, assim, eram equipes volumosas, processos que também eram morosos, muita insatisfação de cliente por você precisar de terceiros para poder auxiliar na sua performance, né? Então, eu falei assim, cara, como que a gente pode contribuir dentro do direito com algo a mais do que só ficar resolvendo o problema do cliente? E aí eu falei assim, cara, tem uma parte do meio empresarial que ele pode ser aplicado dentro do direito, né? E a gente pode usar o direito para gerar valor dentro do cliente. Aí eu apresentei para meu pai uma proposta, né? Falei, pai, vamos aplicar isso aqui dentro do escritório e tal. Cara, eu já tô puxando freio de mão. Segura aí. Se vira, se você quiser encarar isso aí. Quanto que eu vou gastar com isso? Eu falei, X aí. Boa sorte, vai lá e faz. Falei, tá, então eu vou sair amigavelmente. E aí eu pivotei para a parte de advocacia empresarial. E aí, você mudou o lado da mesa. Mudei o lado da mesa. Isso foi muito legal, porque eu tenho as duas visões, né? E aí, foi o que me deu uma experiência muito grande para poder fazer a advocacia empresarial da forma que eu imaginava, né? Que é o quê? Cuidar dos empresários, levar valor para os empresários, tá dentro de negociações, entre outras coisas. E assim, se eu falar para vocês que a advocacia trabalhista foi que me deu mais base para conseguir negociar com clientes e estar nesse meio de negociação, porque lá eu fazia 4, 5 audiências por dia. Então, eu fazia uma audiência trabalhista, porque já fez, né? Você faz depoimento pessoal do reclamante e da reclamada,
3 testemunhas para cada lado, e aí você faz impugnação de defesa na hora, ou você faz contestação oral, Briga razões com o juiz. finais, briga com o juiz. Vai com o dando uma servidor. bagagem, né? Cara, isso De vida. hoje a vida negocial, ela se tornou muito mais fácil, sabe? Então aí que eu iniciei, assim, um pouco desse pensamento mesmo, para pivotar para a parte empresarial de negócios mesmo, sabe? Legal. Como que o seu pai chama? Egler. Aí, Egler, o senhor teve um sucessor. Isso aí. Tem um livro do Augusto Cury que ele fala, né? Não Ah. crie herdeiros, crie sucessor. Legal. E aqui a gente tem um exemplo disso. É bem legal. E a sua carreira eu conheço, que você começou na empresa, mas conta um pouquinho como que foi, porque o Dimas, para quem não sabe, ele sempre teve uma visão muito empreendedora, e ele que me motivou, inclusive, a Pra começar tudo, né? a enxergar, não só Na advocacia. não só enxergar a vida como uma empresa, criar esse mecanismo para ter advocacia como empresa, mas ele que me abriu os olhos também para outras coisas, inclusive para estar aqui no Instagram. Então, para quem não sabe, tá aqui o registro. Mas conta um pouquinho como que surgiu em você esse espírito empreendedor. Legal. Bom, de novo, obrigado pelo convite, feliz aqui em estar com vocês, parabéns por esse projeto, vida longa, esse Fentcast aqui. E é engraçado que a gente conversa com várias pessoas, eu ouvi bastante o Diogo agora, até antes de a gente conversar, Fizemos um podcast. fiz um podcast antes do podcast, e cada pessoa, né, profissional, né, principalmente na nossa área, tem uma experiência e muitas vezes a gente chega talvez no mesmo local, que é sentar na mesa com o empresário e fazer business, negócios, né. Mas eu, assim como comentei contigo lá, eu sempre fui muito incomodado com o status quo do direito. Assim, você deixar as decisões na mão de um fator externo, que é o juiz, o tribunal, influência política, etc., isso sempre me incomodou. Desde a época da faculdade. Então, eu era um cara que, caramba, é isso? Nossa, caramba, eu tenho que saber que código de processo civil, toda essa questão aqui que envolve isso, função social da empresa, capital do empresário, família do empresário, dos empregadores, etc., tudo isso nas mãos de uma pessoa, ou de um tribunal, ou de uma situação. Então, isso sempre foi muito incômodo para mim, assim, eu nunca gostei muito disso. Mas, né, como eu sou mais velho, né, imagino que eu seja mais velho que você, eu passei por todas as fases também. Logo quando me formei na faculdade, eu já era uma pessoa incomodada assim, com esse sistema, aí acabei entrando num processo seletivo de uma grande indústria e fui ser advogado corporativo. Então, entrei lá, assumi um passivo grande da empresa para administrar, tanto um passivo de dívida tributária, fornecedores, etc., quanto também um ativo, tinha algumas cobranças para serem feitas e tal. E quebrei pedra, bicho. Quebrei pedra. Por quê? Eles me contrataram como um gerente jurídico e o departamento jurídico eu tinha que montar. Então, assim como você falou da questão presente. trabalhista, assim, eu tive que aprender a fazer tudo. E aí, isso foi o primeiro ano de formado. Eu sempre fui uma pessoa que tinha boa comunicação, desenrolava na conversa. Então, quando eu fiz a entrevista, o cara perguntava, faz isso? Faço. Faça aquilo? Faço. Famoso bom de lado. Eu tô falando de 2007. Tempo pra cacete, né? Sim. Bastante. Então, ali, não precisamos disso, faço e tal. E aí, de alguma forma, a gente buscou atrás de informação. Então, isso é uma questão que você vai criando uma casca positiva também. Porque eu estava dentro de um ambiente corporativo, mas eu tinha algumas restrições ali, mas fui criando. Mas aí, olha só, você falou a questão de empreendedorismo, né? Agora um intraempreendedorismo. Eu era CLT. Quando eu era CLT, eu não lembro muito meu salário na época e tal, mas eu lembro que eu fiz a conta para o dono da empresa e falei o seguinte, você me paga aqui, sei lá, exemplo, não lembro, mas R$2.000, mas só que de encargos você vai ter aí 70% a mais do que isso. Eu topo você me mandar embora e você me contratar aqui e eu ficar sem vínculo nenhum para aumentar o meu salário. Já O cara foi meio falou, empreendedor ali, né? empreendedor arriscado, né? Contra a lei e tal. Mas eu entendi essa visão de business, porque a amarra, por exemplo, nesse caso da CLT, ela existia, e eu falei, quer dizer, eu preciso aumentar meu salário aqui e tal. Propus isso pro cara, e aí deu certo. E aí, a partir daí, eu comecei a trazer algumas coisas mais arrojadas para essa empresa, etc. Desde a contratação. Desde a contratação já foi bem arrojado, né? Mas aí já comecei a trazer algumas questões ali ligadas a mudar um pouquinho o pensamento da empresa no ponto de vista de desenvolvimento dela. E tanto que, isso em 2017, essa mesma indústria, depois eu fui para um escritório, a gente pode contar aqui, fui para o escritório, depois abri meu escritório, eles ficaram comigo até recentemente, tipo uma relação desde 2007. Legal. Porque a gente foi criando uma Confiança, relação, e extra confiança,
uma relação de business, de entender um pouco o negócio do cara. Era uma indústria de colchão e móveis, pra vocês terem Legal. ideia. Então, eu opinava. Conselheiro, né? Esse produto aqui, isso, aquilo, como chegar no cliente final, canais de distribuição na época, ele usava bastante porta a porta, uma coisa assim e tal. Mas, enfim, eu tinha esse incômodo de fazer com que o direito não entre naquela janela do empreendedor como custo. Pô, tô advogado, custo agora. E esse é o nosso desafio, imagino que a conversa também seja para esse fim, né? A gente conseguir agregar valor para os empresários que estão no nosso círculo para tirar o advogado como um custo e sim um parceiro de negócio. Um ativo, né? Um ativo. Um ativo. Exato. Um ativo. E quando a gente pensa também, vamos pensar aí, estou trazendo a advocacia para formar uma empresa. Então, por exemplo, hoje o Diogo tem sócios, você também tem sócias maravilhosas. Não vou contar quem são. Maravilhosas. Você não vai nem perguntar, assim, porque você escolheu as suas sócias, Posso porque nem falar tá mal meio dessa- óbvio, assim. Não posso nem falar mal, que absurdo. Mas vou perguntar pro Diogo, como que foi a escolha dos seus sócios? Porque a percepção que eu tenho acompanhando vocês, o escritório, é que vocês, inclusive, cada vez mais têm uma cultura ali muito forte, né? Aparentemente estão todos realmente caminhando ali para o mesmo lugar. Como que foi essa escolha? E como que vocês implementaram essa cultura dentro do escritório de vocês? Legal. Eu já vinha de uma sociedade, né? Estouramos no Brasil inteiro, faturamos muito bem. Então, assim, para escritório de advocacia, assim, surreal. Só que tinham coisas que não estavam batendo muito, eu resolvi sair um pouco da sociedade, mais questões de princípios, eu sou cristão, eu tenho ali o meu trino, que eu falo, né, que é corpo, alma e espírito, então eu levo isso muito a sério, porque você consegue alinhar os três, não tem como você não performar, isso é fato. E o Matheus, que é meu sócio hoje, né, da parte de consultoria, que é o meu diretor comercial, ele já veio de uma trajetória comigo, fazendo parte do meu time comercial. E é um cara também que, nesses 3 pontos, ele está muito bem alinhado com a gente. Então, ele, como, assim, um dos caras que mais performavam, né, no time que eu montei, né, no outro escritório eu fazia parte de diretoria comercial, eu era o diretor comercial. E aí eu falei, cara, eu preciso dele pra gente poder montar um time comercial e ele tem sinergia, então ele vem comigo. E aí, quando eu saí da sociedade, eu falei, tá, eu gosto de fazer negócio. Eu sou o cara do business, eu sou o cara de tá em reuniões, tá gerando negócio, tá agregando pro cliente. Eu preciso de alguém para tocar meu jurídico. E aí, pela graça de Deus, eu tenho um irmão que é um crânio, que é o Igor. E eu conheci, hein? Um abraço pra você. Gente boa demais, crânio mesmo. Crânio, o Igor, para vocês terem ideia, ele, antes dele formar, ele já chefiava o departamento societário e ele já coordenava, isso como estagiário, ele já coordenava advogados e estagiários no escritório que ele trabalhava. Nossa. Então, ele, assim, tecnicamente é fora de série. E meu irmão, né? Então, assim, Tá em casa. alinhado, né? Não que os irmãos sejam iguais, né? Mas ele tá ali dentro da... Princípios são Tá iguais. alinhado, tá alinhado. Falei, cara, eu tenho esses 3 pilares. Então, eu tenho, o diretor jurídico, eu vou para a parte de negócios e eu vou ter um diretor comercial. Então, eu optei por trazer pessoas que complementem. Ele veio não por ser meu irmão, ele veio porque ele complementava na sociedade, porque ele era muito capaz. Porque amizade por amizade, família por família, ninguém é obrigado a nada, né? Exatamente. Então, eu escolhi a dedo mesmo. Então, assim, o Matheus, ele veio para ser meu diretor comercial e ele hoje é meu diretor comercial. O Igor é o diretor jurídico do escritório hoje, toca com muita qualidade. E hoje a gente trouxe mais uma pessoa para dentro da nossa operação, que é o Marcelo, que ele foi executivo das grandes empresas, né, como diretor de operações. E hoje nós temos dentro do escritório um diretor de operações que também veio para complementar. Está dentro da nossa cultura, né? E ele veio para poder fazer toda a estruturação de processo dentro do escritório. E aí, como que, falando um pouco da cultura do nosso escritório, que é o que a gente estava conversando lá embaixo, a cultura do nosso escritório hoje a gente foca muito nisso, tanto para colaborador quanto para cliente, né? A gente preza muito por princípios, a gente preza muito por saúde e a gente preza muito por mentalidade fortalecida. Então, a gente fomenta isso dentro do escritório, com eventos, com reuniões, né? A gente tem uma reunião que é uma vez por mês, que a gente dá o start na nossa semana. Essa reunião começa com uma oração. Dependente de qualquer religião, a gente não julga nada, tá tudo certo, mas a nossa cultura é essa. Então, a gente começa com uma oração e daí a gente começa a tocar os nossos negócios.
A parte de saúde. Lá no escritório, pô, não tem refrigerante, não tem bobeira, a coxinha, vai ter aniversário, coxinha, não sei o que, não sei o que. Tem Gym Pass? Cara, ainda não. Ainda não. Não, mas assim, vamos tá no projeto. Aí, pessoal. Não, o pessoal já sabe, tá no projeto, tá bem legal ainda. 2024, a gente quer instituir o Gympass lá para todo mundo ter aí essa qualidade diária, né? Mas tem a corrida, né, que você falou. Rapaz, e aí, o que na a gente... festinha tem o quê se não tem coxinha? Cara, tem de tudo. Sério? Tem uns pãozinhos lá com patê, o pessoal aí tem sem empadinha. glúten, sem lactose. Eu me tornei uma pessoa fitness, mas Tem minha muita coisa. cabeça é de... Não, mas aí não tem coxinha. refri, tem suco, né? Pô, entendi. suco natural, a gente Sim. compra, é mais caro, pô, a gente compra lá, pô, É. R$20 um negócio de 1 litro de suco natural. Mas por quê? Porque a gente quer que a galera esteja performando em todas as áreas da vida, né? Isso é importante, porque se você não tá... Se você não traz a sua cultura, alguém tá trazendo a dele. E Com aí é que é o certeza. problema, né? Alguma de cultura desandar. vai ser implantada Certo. dentro do escritório. Sim. Né? Inclusive, a ausência de cultura é uma cultura. É uma formação de cultura. É uma formação de cultura. E aí agora a gente fez, mês passado a gente fez o nosso primeiro MSL Fitness Day. A gente reuniu que todo legal. o time, contratou o Digol, que é um preparador físico de atletas, né, de jogadores de futebol. E aí ele tem uma pegada de um funcional que ele faz. A gente reuniu todo o nosso time, fez camisa, levou a galera. Cada um levou um par, né? Poderia levar um cônjuge, um filho, alguém. Por quê? Pra gente também fomentar isso dentro da família. Porque não adianta você tá lá com uma cultura de saúde e seu marido, pô, comendo um hambúrguer todo dia, não adianta. O ecossistema vence, então você tem que ir transformando todo o Isso. ecossistema em É volta. um ambiente. Não né, conecta, gente? né? Então a gente fez lá, pô, foi super legal. Eu não participei, infelizmente, eu tava viajando a negócios, e aí o pessoal amou o vídeo, assim, eu Ai, vi que o legal. vídeo lá, mas assim, você via a energia da galera no outro dia, e aí nós vamos criar um programa de corrida, a galera, pô, tá todo domingo juntando todo mundo e correndo, então Não, assim, e essa conexão com a sua equipe vai fortalecendo ainda Com mais certeza. para vocês continuarem juntos e para você reter talentos, com né? certeza, retenção e atração. Eu comentei com o Dimas lá embaixo que a gente recebeu uma notícia, assim, uma ligação, né, de um concorrente nosso, porque a gente tirou um estagiário de lá. Na verdade, a gente não tirou, né? A gente fez um processo seletivo, o estagiário trabalhava lá, Se candidatou. se candidatou para a vaga, e ele entrou e falou assim, cara, eu vejo vocês, meu sonho é trabalhar aqui. Eu falei, pô, sensacional. Ele foi selecionado, Olha só. e aí ele saiu do escritório e falou, cara, eu vou trabalhar num lugar onde o pessoal fomenta negócios, tem cultura de saúde, o pessoal é espiritualizado. É o que eu quero pra mim, né? Ele falou, eu quero ir para lá. E aí isso reverberou no escritório, é um escritório gigante, né? E aí o pessoal... Começou a ir todo mundo. Isso chegou lá no escritório, né? Então, Aí assim, começou a sair todo mundo não, de o lá. pessoal falando assim, cara, eu quero entender o que vocês estão fazendo aí. Porque saiu daqui falando que tá indo pro paraíso. Eu falei, aí eu chamei meu time, falei assim, olha a responsabilidade que a gente tem agora, né? É verdade. Porque a gente tem que manter essa cultura também que a gente externa, né? Isso é muito Essa importante. questão né? da ambiência, ela é bem importante porque quem tá fora, então assim, começa todo mundo, ir pra corrida, ir pra academia, não come mais a coxinha. Quem tá fora começa a falar, putz, só eu vou ficar aqui? É. Só eu não vou fazer parte? E começa a trazer, né? A gente falou disso ontem, tem um nome, né? Que é essa mentalidade de fortalecer internamente, vou conviver com pessoas que têm a mesma cabeça, os mesmos hábitos, e a gente vai se fortalecendo como unidade. A questão é que eu vejo assim, ainda que seja, né, a performance é o reflexo que volta para a própria operação quando você cria essa cultura. Uhum. Então não é que você também vai criar pensando no resultado, não é isso, porque a atividade do escritório como um escritório empresarial, ela é um meio para chegar num objetivo, isso é fato. Mas só que esse meio pode ser mais confortável. Então, quando você ouve esse exemplo magnífico do Diogo, que ele está trazendo uma implantação de uma cultura para dentro de um escritório de advocacia, isso é elogiável. Por quê? Primeiro que a grande maioria dos escritórios ela é uma cabeça muito old, muito tradicional. E aí tem um acréscimo, que a gente também comentou. O direito em si é chato. O direito é chato. Sim. Desculpa. Assim, Não, tem gente que assim ama, mesmo. vou criar Recém-formados que ainda estão romantizando. Mas escutaram errado. Mas ele é um meio necessário. Então, a técnica, a boa técnica é o pressuposto. Agora, tudo que tem em volta disso, melhor dizendo, aí sim faz parte da criação de uma cultura onde a pessoa feliz, a pessoa satisfeita onde ela está trabalhando, ela olhando para o lado, tem uma pessoa incentivando e não uma pessoa arrastando para baixo, etc. Qual que é o resultado disso? Isso volta para a empresa. Engajamento, performance e resultado para quem fomentou esse tipo de coisa, que é o exemplo. A gente criou, pra você ter ideia, a nossa cultura tem nome.
né? Que é o MSL Lifestyle. Legal. Isso é internalizado Bem mesmo, legal. então a galera sabe. Uhum. Assim, pô, o que é o MSL Lifestyle? É o que nós, como sócios, fazemos, a gente entende que dá certo e quer replicar na nossa galera. Sim. E aí, são 2 fatores. A galera compra e aí tá engajado, retém talento, ou a pessoa que tá fora, ela é expulsa naturalmente do ecossistema. Ela, não, E tá tudo ela não certo. consegue ficar, né? E tá tudo certo. Tudo Aí certo. ela vai se juntar com a turma dela e E tá tudo é certo. o que a gente fala, o exemplo arrasta, né? Então, assim, a gente acompanha lá, vê que realmente você faz aquilo que você tá levando como cultura. E, aliás, né, vocês dois têm projetos bem interessantes, que é um movimento que eu particularmente não vejo muito, mas que é bem legal, que é trazer o empresário para dentro de casa. Então, o Dimas tem um podcast que é super legal, né? Sugiro que vocês acompanhem lá, que faz esse super movimento. interessantes. É, Inclusive, tem um nós já... Tem episódio lá muito legal, sabe? Com pessoas muito legais, tipo a Aline e Thalita. humildes. Sugiro que vocês assistam. Mas é um movimento diferente, né? Sim. Eu queria que você contasse um pouquinho como que surgiu essa história. O Diogo, salvo engano, não sei se estou falando besteira aqui, mas também tem um movimento parecido e vai começar a ter um segundo, né? Sem Isso. querer dar muito spoiler Tá aqui. dando spoiler. Vai deixar pra ele. O pior do spoiler é que É. depois você é cobrado, né? Exatamente. Ó, você prometeu. Mas, assim, o que eu penso é o seguinte. É uma retórica que se criou recentemente que CPF conecta com CPF e tal. Na prática, é isso mesmo. Porque as pessoas se relacionam com pessoas. Só deram nome para aquilo que é evidente. Ainda que, lógico, você tem grandes operações que tem um conselho, várias pessoas representando, etc. No final do dia, o relacionamento é com pessoas. Então, para fins de prospecção, para fins de relacionamento, para fins de cultura dentro da equipe, engajamento, etc., o que manda? Relacionamento. O ser humano vejam, a gente passou por um infeliz episódio na história do mundo recentemente, que foi a pandemia, que nos isolou. Teve muita gente que teve reflexos de saúde, etc., porque foi tolhido, né, com justificativa evidente de saúde, etc., mas foram tolhidas dessa convivência com pessoas, socialmente falando. Aí lembra, a gente ouvia muito falar assim, esse é o novo normal. Várias empresas fazendo home office, etc. Agora você já tem um movimento contrário, porque se entende que... Inclusive das grandes empresas. Das grandes empresas, se entende que as pessoas precisam de relacionamento, de pessoas. Então, aí respondendo efetivamente a sua pergunta, eu entendi um pouco isso também, e aí eu parei de ser o advogado chato. Sabe o advogado chato? Não pode. Não pode. Quando você é o advogado chato, você está trabalhando com a técnica, com o direito à frente da própria vontade e necessidade, muitas vezes, do cliente. Da própria operação, porque a gente sabe que tem coisa que trava. Por mais que esteja em compliance, mas às vezes aquele compliance não se aplica naquela atividade específica porque vai travar a operação, ou naquela realidade ainda, né? Aí o que você faz? Você traz a matriz de risco pro cara, né? Falar, isso aqui é uma decisão que vai ter um risco. Mas, voltando a essa questão, então eu entendi, em razão disso, que, na verdade, as pessoas precisam se conectar com alguma coisa antes de te comprar, vamos colocar assim, usando esse termo chulo. Então, ela conecta com o lifestyle do escritório do Diogo, com o jeito que ele se posiciona, com o jeito que o Dimas se posiciona, o jeito que o Dimas fala, os lugares que ele frequenta, os restaurantes, os eventos. Por exemplo, tem coisas que não fazem parte do meu perfil. Assim como a gente comentou. Sei lá, clube do uísque, nada contra, cada um tem. Sim. Clube do charuto. Mas dá pra você fingir uma coisa que você não é, Exato, né? Isso não porque conecta. E o ecossistema também, ele diz muito de quem você é. Pô. Exato. Então, assim, mesmo que você esteja lá talvez por interesse, então, pô, eu tô lá no clube do charuto, nada contra, mas não é o meu perfil, todo mundo sabe. Pô. Pô, eu sou ligado a alta performance, sou cristão, bebo quase zero, quem me conhece, me conhece. Alguém vai te ver lá e falar, O Diogo tá fazendo o clube do charuto. Olha o que o cara não faz só pra fechar um negócio, né? Não, beleza, vou lá um dia, pô, faço um negócio, vou embora, nem é porque é o clube, vou lá, visito o cara e tá tudo certo. Sim. Agora, você participar do ecossistema É diferente. né? Pô, você vai no clube do uísque se você não bebe uísque. Não, tô lá bebendo água. Uma hora você vai beber uísque. Deixa eu contar um negócio então pra vocês. O Dimas ganhou um uísque super chique do cliente e ele colocou lá no escritório, colocou. Aí teve um outro cliente que falou assim, não, estou de olho nesse uísque e tal. E aí o Dimas veio, saiu dessa e falou assim, tô
tava assim, torcendo pra ele não falar que queria tomar, porque a gente não tem nem copo de uísque. Dá nem Esses pra fingir que bastidores, pode tomar. cortar isso. Mas só que é assim, é isso mesmo, porque quando você conecta com o cliente em algum fator da vida, não necessariamente ser só o lifestyle, mas a forma que você conduz a seriedade da negociação, a forma que você expõe aquele risco, etc. Qualquer questão dessa natureza. Quando você conecta com o cliente, que é uma pessoa, nesse aspecto, é muito mais fácil. A relação profissional fica muito mais transparente, é muito mais fácil você fechar o negócio, é muito mais fácil você agregar valor para aquela transação que você está fazendo, porque já existiram pontos em comum que muitas vezes são valorosos para a pessoa, para aquele empresário, para aquela família que você está fazendo alguma transação. A gente fez no escritório uma transação recentemente muito grande, e era a operação da família, da vida da família. Alguns pontos ali, extra direito, tá? Extra formalidades, extra contratos, etc., eles faziam muito mais sentido para a família do que propriamente o direito. Certo. E eu entendendo isso, porque também é o meu perfil ouvir o cliente, entender e tal, a gente então trabalha para mostrar para o cliente que, olha, isso aqui importa para você, ainda que no contexto macro, de longe, pode ser que não seja tão relevante, mas importa para você, importa. Nós vamos atrás disso. Então importa para nós ouvir, né? também. Vamos colocar isso na mesa para negociação. Saber ouvir. O cara que vai fazer a transação vai ter que respeitar essa condição, porque então é pessoas. Pessoas. O Diogo, ele faz alguns eventos no escritório também, né, com a presença dos clientes. Isso eu acho, assim, vai de encontro com aquilo que nós acreditamos que seja o modelo mais fácil de você criar relacionamento com o cliente. Com certeza. São pontos de contato, né? Exato. O que a gente faz hoje no escritório? A gente gera pontos de contato para a gente atrair aqueles clientes que a gente quer atrair, né? Então, a gente vai ter agora, dia 23, a gente vai levar Pedro Faria, que é cliente do nosso escritório, que é, assim, cara, fora de série, Fora né? de série. Fora de série. Ele criou uma rede de clínicas, vendeu por milhões, e pô, o cara, negócios atrás de negócios, né? Então, ele é um case de empresário que deu muito certo. Hoje ele está conectado com os maiores empresários do Brasil, tem uma mentalidade de negócios que você senta para conversar com ele, é assim, só de você acessar a mentalidade do cara já valeu, você não precisa nem de pegar o que ele falou. E aí ele vai lá para poder falar para nosso time e para convidados exclusivos. Convidados exclusivos são quem? Clientes que a gente convida, né? E são bem exclusivos mesmo. E parceiros. Então, quando eu posto, eu recebo lá direct, posso ir, me chama, me convida, não sei o quê. Minha mãe me mandou ontem. Juro por Deus. Mãe, não, mãe, você não. Ela mandou, filho, eu quero ir nesse, eu posso ir. Mas é por quê? Porque a gente consegue gerar conexão. Então, o nosso escritório é nomeado como advocacia de negócios hoje. E quando eu comecei com essa ideia de advocacia de negócios, e o nosso outro escritório se chamava Direito e Negócio, isso começou a tomar um formato e hoje muita gente fala de advocacia de negócios, e é normal. Mas tem pessoas que nem sabem o que é advocacia de negócio direito. Muita gente fala, advocacia 360, isso é legal. Isso é uma advocacia onde você consegue abraçar através de parcerias e muitas outras coisas. Mas a advocacia de negócio de verdade é quando você consegue gerar negócios através do direito dentro do seu cliente que fazem com que ele prospere. Sim. É basicamente isso. Então, assim, a gente tem um lema lá no nosso escritório hoje, que é alavancar empresas através do direito. Então, isso é o nosso propósito hoje. Então, o que a gente quer? Alavancar essas empresas através do direito. Então, tudo que a gente faz hoje, cria dentro do nosso escritório, é visando chegar nesse ponto. Então, quando a gente faz um evento desse e leva um cliente, o cara tá acessando a mente do Pedro Faria, é um cara que tem 1 milhão de seguidores hoje. Uma palestra do cara hoje é 100 mil, 150 mil reais. Não é acessível facilmente. O cara vai estar lá no nosso escritório hoje, vai falando pra você, velho, entendeu? Então, a gente proporcionar isso pra ele, aí o cara vai lá e faz uma mudança lá no time comercial dele, e ele faturava 2 milhões, começa a faturar 2,5, ou faz um LTV ali, você gera fez a negócio diferença dentro. no negócio. Vai te chamar pra sempre. Mudou o CAC do cliente, né? então, Entendeu assim, que ele pode usar a própria basicamente base dele. E esses eventos são legais, sabe? Então, assim, Diogo, você consegue conectar bem. E algo que te chamou a atenção, logo lá no início, quando você estava começando a falar sobre a sua carreira, que você era diretor comercial. Isso. E acompanhando o seu Instagram e vendo todo o movimento, eu vejo que você traz esse ponto como um dos pilares principais para o crescimento do seu escritório. Com certeza. Eu queria saber um pouquinho como que você organiza e estrutura esse time comercial. Não sei se você pode falar, mas... Claro que Vamos lá. Só não vou dar a senha. Mas esse foi um ponto, né, que eu entendi lá atrás. Como eu pivotei,
Então, pô, o meu pai tinha um escritório voltado para a parte trabalhista para empregado. Falei, cara, eu quero mexer com empresa. E aí, então, toda a minha base de clientes e o meu ecossistema, ele, cara, foi por terra. Então, tudo que eu tinha, eu perdi. Eu falei, eu tenho que conquistar novos ares agora. Como que eu vou fazer isso? Eu preciso de captar cliente. Como que eu vou captar cliente? Sei lá. Não tenho ideia. Porque como o escritório do meu pai já era posicionado, o pessoal batia na porta, era reclamante, pô, tu não conhecia. Boca a boca. Tudo certo. O Já empresário... vem a demanda, né? O empresário, ele já você já tem que gourmetizar um pouco o trabalho de captação dele. Então, eu falei, como que eu vou fazer isso? Então, eu comecei a estudar sobre venda. Eu ficava 24 horas escutando podcast, lendo livro de venda, e assim, era mato, né? Não tinha muito isso. Podcast acho que nem existia, né? Era mais vídeos e etc. YouTube, consumir tudo que você pensar. Falei, já entendi um pouco como que vende. Beleza, agora eu vou fazer. Comecei a fazer. Só que aí eu entendi também que eu sozinho eu não conseguia cruzar, cabecear, defender e etc. Então, eu comecei a falar, como eu consigo trazer hoje os meus clientes? Quem conhece esses caras? Eu tenho o meu tio. Meu tio, ele tem um futebol lá no condomínio que são 20 empresários. Tio, vem cá. Deixa eu te falar. Quem que joga lá? O João, o Pedro. Cara, eles têm empresa, não tem tempo. Então, meu negócio é esse. Olha o funil. Eu faço isso. O que você acha de você me conectar com esses caras? Te dou um percentual, ou não te dou nada, traz para mim. E eu comecei a criar esse modelo. E aí eu vi que eu poderia ter um modelo comercial definido dentro do escritório. Eu entendi que isso que faz a atração, faz o escritório tracionar. Então, assim, hoje, o Matheus, meu diretor comercial, ele brinca, fala assim, cara, nós somos uma empresa de venda. E a venda é verdade. Tem que ser, né? E é verdade. Sim. Tem que ser. Então, assim, hoje a gente trata o nosso time comercial com, assim, a galinha dos ovos de ouro do escritório. Então, hoje a gente tem uma estrutura no diretor comercial, a gente tem um head comercial, o nosso sistema comercial é dividido em 3 partes. Né? Então, a gente tem, uma parte onde a gente fomenta só parcerias, que aí o parceiro, contabilidade, estava com o Dimas ali embaixo, aí uma contadora mandou uma mensagem, oi, Diogo, tudo bom? Posso te indicar um cliente? E olha que ela nem é parceira nossa, tem um mês que eu fechei com esse cliente, ela viu que o nosso trabalho é legal, e ela me indicou. Só que tem pessoas que não fomentam isso. Então, a gente criou um canal para fomentar todos os nossos parceiros. Sim. E a gente faz isso. A gente tem um canal interno, que é para poder trabalhar demanda de sócio, negócios. Eu fui num evento de network, consegui um cliente, eu jogo ali dentro do meu time. E eu tenho uma parte operacional, que é o que faz todo o nosso back, faz a parte de contratos, faz a estruturação ali de quando o cliente entra, faz a ficha do cliente, entre outras coisas. Então, eu desenvolvi como se fosse uma empresa mesmo. E aí, eu comecei a trazer pessoas qualificadas, que tem ali o perfil de trazer clientes que são o perfil do nosso escritório e desenvolver o que eu já tenho dentro do meu próprio negócio. E muitas vezes essas pessoas que nem são da formação do direito, né? Nem são. Porque a nossa formação ela é deficitária nesse aspecto, né? Eu tenho vários empresários que são parceiros do nosso escritório e eu tenho um time comercial interno que ele é formado também por pessoas que são empresárias. Eu tenho advogados que fazem parte do time comercial, mas tenho pessoas também que não são advogados. O que eles têm que fazer? Me conectar com o cliente. Você trouxe aqui uma questão importante, cara, eu falo isso para todo mundo que está começando, os nossos alunos, que é todo mundo tem que saber o que você faz. Isso. Então, assim, se a sua família não sabe o que você faz, não sabe explicar o seu trabalho, né, lógico, não nos detalhes técnicos, mas se não sabe, eu recupero créditos, né, eu recupero impostos, se não sabe, já está errado. Então, o primeiro exercício que você tem que fazer, porque é aquele momento justamente que talvez o seu tio vai lembrar, mas tem um amigo empresário que pode precisar. E aí começa. E trazendo essa questão comercial, eu vejo, né, que vocês dois têm um posicionamento bem interessante nas redes sociais. Por quê? Não existe um infoproduto ali específico que é vendido, mas vocês têm um posicionamento forte. Né? Um brand ali que é formado com algumas estratégias do que levar, o que mostrar, de conteúdos. E isso é interessante, né? Porque muita advogada fala assim, mas eu não quero vender curso, não quero vender uma mentoria. Né? Ou pode ser que... Como se o Instagram tivesse apenas essa finalidade. O Instagram eu falei porque força do hábito, mas tantas outras redes, né? E a gente percebe que vocês dois têm esse posicionamento, mas não tem ali uma venda direta de um produto, né? E, assim, qual que é a estratégia que vocês levam em relação a isso? O que vocês pensam? Já que eu não vou vender um infoproduto, eu preciso mostrar isso aqui. Eu estou aqui por quê?
Exato. Ó, Isso no aí. meu caso, brand. Se eu te conheço em algum lugar, qualquer lugar, pô, eu cheguei com o Dimas lá, Uhum. e aí o Dimas falou, pô, o Diogo, advogado, legal e tal, a primeira coisa que você vai fazer é ir lá no Instagram e vai buscar meu arroba. Primeira coisa. É a primeira coisa, esquece. Ah, não faço isso não. Todo Eu mundo tive um faz. cliente, a primeira reunião com ele na empresa, sentado comigo, ele olhou e falou assim, nossa, você tem tantos seguidores, você dá aula de tributário, ele fez isso. Então, assim, então ele vai buscar. Então, hoje a gente trabalha tanto o brand no nosso escritório quanto o meu pessoal, e eu ainda tô brigando lá com meus sócios para o Igor tá muito bom agora nisso. Tá bom, viu o vídeo Ó, dele? Igor, tá sendo... Agora o Matheus, reconhecido. esse recado é para você, Matheus, tá precisando, viu? Queremos te Diretor ver, comercial, Matheus. Então, por quê? Porque a gente visita o cliente e aí a gente chega indicado ou recomendado por outro cliente ou por parceiro, ou nosso time comercial. A pessoa vai buscar o meu nome e o nome do nosso escritório no Instagram. Vai. E ali ele vai ver qual que é a nossa vida. Ele vai entender a importância que a gente trata os nossos colaboradores, se a gente é próspero, se não é, a nossa estrutura, a gente atua no Brasil todo. Então, assim, são poucos clientes hoje. Se eu colocar aqui 30% dos nossos clientes já foram no nosso escritório físico em Belo Horizonte, na nossa sede. Por quê? A gente atua no Brasil inteiro. Então, como que esse cara acessa a nossa estrutura, que é muito boa? Pelo nosso Instagram. Então, o cara vai lá e busca Diogo, busca MSL, ele vai ver ali o que a gente tem. Se isso for intencionalmente muito bem construído, vai facilitar a sua venda, vai facilitar a sua captação de cliente. Pô, eu ligo para alguém que eu não conheço e o cara vai lá e me busca e fala, pô, beleza, o que esses caras estão me apresentando aqui é verdade. Sim. Os caras falam que tem uma atuação nacional e que tem X clientes, pô, a estrutura deles é robusta, então pode ser verdade. Sim. Então, quando a gente constrói isso para poder gerar valor pós-captação, você consegue fortalecer aquilo que você está apresentando. Né? O meu perfil de cliente hoje é difícil dele vir através da rede social, tá? Não que não consiga fazer, e tem gente que faz muito bem, mas hoje eu ainda não faço isso. Vem muita gente da rede social, vem muita gente pelo site, vem, tá? Mas eu não fomento isso, é para formação de brand mesmo. Então, assim, só finalizando com a sua pergunta, quais são as estratégias que a gente usa para fortalecer isso? Então, a gente mostra a nossa estrutura, a gente mostra o nosso time. Então, pô, tem muitas pessoas no escritório, então significa que os caras São grandes. são grandes. Tem lá 100 pessoas no escritório, pô, vocês têm condição de pagar 100 pessoas, tem faturamento, tem cliente, então tá tudo certo. A gente mostra a nossa cultura. Então, pô, MSL Fitness Day, quando a gente postou lá, um tanto de cliente que segue e fala, eu quero essa camisa, eu quero essa camisa, eu quero essa camisa. Pô, mas é legal mesmo com a camisa. O Dimas, quando me falou, Fica a dica, né? Fica a dica aí. Não, então. o Dimas falou assim, você viu a camiseta lá que o Diogo fez? Eu vi. Não, É porque você não viu legal, as duas legal. ainda que a Raíssa criou aqui. Eu vou mostrar para vocês depois as outras novas. Legal. A gente recebe. Né? Legal. Não só ver como usa, né? Os recebidos aí a gente aceita. Entendi. Mas então a gente usa isso para poder construir toda essa formação. E aí a gente posta alguns conteúdos jurídicos, óbvio, novidades. Vai ser difícil você me ver na rede social falando sobre direito técnico. Muito difícil. De acordo com o artigo 35, muito difícil. Eu vou falar de negócio. Soltei um vídeo do Magazine Luiza, soltei um vídeo um tempo atrás falando do BTG, do CEO do BTG, que estava falando sobre a importância de recuperar créditos tributários, né? Eles apuraram 10 bi em crédito tributário, então eles estão alavancando. A Magazine Luiza corrigiu o balanço dela com 600 milhões em crédito tributário. Sim. Então, eu vou para falar de negócio. E aí, meu time fala das técnicas e compõe tudo isso. Então, a gente mostra cultura, estrutura, técnica e informativos ali que são interessantes para os clientes. Eu assino com o relator, né? Voto com o relator aqui. Mas eu destaco ainda um ponto importante na minha visão, que é a intencionalidade. Quando a gente fala de advocacia de negócios e tal, existe um termo que eu gosto de usar bastante, que é aquele profissional nexialista, que nada mais é do que você fazer conexões. Você não necessariamente sabe aquilo, mas você sabe o caminho para chegar naquilo, ou quem colocar na mesa para resolver isso. Então, eu costumo ter essa intencionalidade, me posicionar como uma pessoa que vou resolver o problema, eu conheço do problema, ou, de alguma forma, vou fazer alguma conexão com a possível resolução do problema. Quando você tem esse tipo de posicionamento, é engraçado, porque você sai de uma esfera de indicação para uma esfera de recomendação.
Tem uma diferença importante aí. Muito grande. Então, você indica porque, você conhece, eu indico. Em tese, é um fator mais superficial. Agora, quando você recomenda, a pessoa que está recomendando, ou a pessoa que te pesquisou, ela já criou na cabeça dela uma imagem que o Diogo, o Dimas, o escritório do Diogo, o escritório do Dimas, ou o escritório de vocês, vai resolver aquela questão, porque ele tem porte, tem estrutura, tem capacidade técnica, vai conseguir, enfim, pessoas. Então, quando você entende um pouco isso, você fala, opa, eu vou então fazer o meu posicionamento de branding com uma intencionalidade importante, porque isso é para quem está nos ouvindo aí, tem que virar um pouquinho essa chave, porque eu sempre falo isso até, existe uma linha de vaidade, existe uma linha de intencionalidade. Se você estiver na rede social pensando só em vaidade, like, isso não leva a nada. Eventualmente para quem quer, né? Mas se você entender esse mecanismo como um mecanismo de intencionalidade, aí mudou. Você parte para um posicionamento, por uma matriz de pesquisa que a pessoa vai encontrar sua vitrine, vai validar sua vitrine, além de te indicar, ela vai te recomendar. Porque olha só o que o Diogo faz, olha o que o escritório do Diogo faz, olha o que o Dimas se posiciona, olha com quem que ele está, olha o evento que ele frequentou. Entendeu? Sinais que você vai poder resolver aquela situação. E olha como esse movimento é um movimento muito louco até, né? Porque assim, você vai lá na internet, se posiciona, você não vende infoproduto, mas está lá se posicionando. Isso gera para você depois o convite para uma palestra para 500, 600 mil pessoas, um podcast que a gente, né, nem tem ideia ainda da dimensão que vai tomar, mas espero que é muito grande. Já estourou. E aí, esses dias a gente teve até uma aula lá na Fint Skills com a Rafa, né, que é psicóloga, e ela falou uma coisa que é verdade, ela falou assim, cara, eu não perco nunca a oportunidade de falar para pessoas. Então, assim, me convidam para um podcast, eu vou. Me convidam para aula, eu vou. Por quê? Né? Isso também é branding. Exponencia. Né? E vai exponenciando. Então, muita gente tem essa questão de, eu não vou me posicionar na internet porque eu não quero ser um infoprodutor. Mas, cara, não é isso. Não é isso. Né? Vitrine. É disso que a gente está falando. E olha os desdobramentos que isso pode trazer para você depois. Mas isso que você está falando tem todo sentido, porque, assim, olha o que o Diogo falou, como é interessante. Ainda que ele considere que ainda os clientes dele não venham 100% pela internet, ou um percentual menor vem, pro cliente do offline faz sentido ter um escritório que tem uma vitrine também importante, bem posicionada. Ele vai ali validar, né? Ele vai validar, porque atualmente, sociedade da informação, a gente tem tudo aqui dentro do celular, tudo. A gente precisa estar ali para que o cliente consiga validar a sua qualidade com os instrumentos que você fornecer para ele. Por isso que eu falo da intencionalidade. Você se posicionar intencionalmente como um advogado de negócio, um advogado que vai resolver o problema dele, muda do que você só fazer um posicionamento aleatório. Eu vou até aproveitar um gancho para quem está nos ouvindo e ainda está no início da advocacia. Vocês já responderam, mas só para deixar claro, a estrutura física importa? Importa. Não, isso é polêmico. Isso é polêmico, mas assim, eu acredito que pro jogo que a gente quer jogar importa. Exatamente. Pode ser que para outras áreas não, mas para o nosso jogo, para atender empresários, para esse nível de advocacia empresarial, importa. Eu conversei com o Dimas, eu falei que teve um cliente que eu conheci num evento, e ele é de São Paulo, ele me conheceu lá, a gente podia fazer uma call, e falou, cara, eu preciso desse tipo de assessoria, a gente podia fazer uma call. Ele falou, cara, eu vou convidar meu pai, que é o presidente da empresa, eu estou fazendo a sucessão agora, estou entrando, mas eu quero ir lá no seu escritório. Ele pegou o avião, saiu, foi lá para Belo Horizonte, quero conhecer sua sede, sentou lá, conversou com a gente, olhou no olho, viu minha estrutura. Nada mais, ele queria ver se eu tinha robustez para poder atender a empresa dele. É basicamente aguentar isso. O rojão. Pronto, conheceu minha equipe, tudo certinho, todo mundo foi feliz. Agora, isso não é um alvará ou uma recomendação para que pessoas recém-formadas que eventualmente assistindo saiam fazendo dívida, etc. Você tem que fazer passos intencionais e calculados. O primeiro ponto é ter entendimento. Qual é o seu negócio? Exatamente. Se ele cabe dentro de um escritório físico ou se não tem necessidade de ter um escritório físico. Que também existe, né? Também existe. A gente estava falando, direito de saúde. Chega muito na internet, você consegue fazer muita coisa. Operacionalmente é uma coisa, né? E aí, quando a gente olha para a área comercial, aí a gente vê, tem outro aspecto. Exatamente. Bom,
infelizmente, estamos chegando ao fim. Eu só tô dando essa notícia aqui, o próximo é você, tá? Passa muito rápido, né? E é um tema que a gente poderia ficar aqui. Ficava aqui mais 4 horas. Acho que eu ficar uns 4 dias aqui, dá pra fazer um Big Brother. Métricas, como metrificar os crescimentos, mas a gente teremos outras oportunidades, a gente tem uma pauta aqui. Exato. E, assim, primeiramente agradecer, né, a presença de vocês. Então, muito obrigada. Tenho certeza que quem escutou, assim como nós, tirou algum aprendizado, né, trouxe aqui algum insight que é relevante. E acredito que a intenção de qualquer conteúdo sempre é essa, né? Aprender alguma coisa. Uhum. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Ficamos honradas em tê-los aqui na primeira leva de podcasts aqui do Fentcast. E, com certeza, não é o último. É o primeiro, mas não é o último. Legal. Nós vamos gravar agora lá no estúdio do Diogo. Com certeza, estão A convidadíssimos. gente nem espera o convite, já se convida. Ó, então vamos lá. A camisa, quando vocês forem lá, vocês pegam. Tá bom. Então Teremos agora vocês têm que ir lá. Agora eu vou ter que ir. Agora vocês têm que ir lá. Ele vai pôr a gente para participar dessa corrida. A gente tá lascado. Tá nada, vocês estão muito bem. Bom, fica aqui também o meu agradecimento. O Diogo de BH aqui para prestigiar. Obrigada, viu? Obrigada, Dimas. O Dimas já estava aqui, tá, gente? Obrigada, Dimas, por ter vindo de Bauru. Com a Thalita. Obrigada, Dimas, por trazer a Thalita. A Thalita veio dirigindo pro Dimas, inclusive. Resolver pepino durante a viagem. Mas parabéns de novo, queria frisar que parabéns de novo pela iniciativa, trazer pessoas relevantes e que realmente têm skin in the game. A gente está numa era de muita informação solta, perdida, gurus de palco e etc. Quando você ouve a história do Diogo, até a própria história de vocês, é super legal isso. Porque isso valida que o caminho certo, ele tem uma linha, ele tem uma... Né, você paga um pedágio para estar no caminho certo. Né? Atalhos, geralmente, eles podem te levar a uma superficialidade que não é legal. E tão presente atualmente. Então, parabéns de novo pelo trabalho e um prazer estar aqui com vocês. Queria parabenizar vocês também, não só pelo podcast, mas pelo projeto que vocês estão fazendo. É um projeto, assim, que ele tira muitas pessoas daquele ponto de inflexão no direito, né, e fazem com que elas se alavanquem, né? E o que Dimas falou, para a gente poder fechar, no início, a gente fica um pouco perdido e a gente não consegue entender qual caminho que a gente vai tomar e a gente toma más decisões. Por quê? Porque a gente é muito imediatista, né? Então, são duas decisões, 2 caminhos, eu até postei sobre isso, que é o caminho virtuoso e o caminho do vício. Qual a diferença dos dois? O vício te dá um prazer inicial e ele, a longo prazo, te destrói, né? O ciclo virtuoso, ele vai ter um gasto de energia, dor no início, mas que a longo prazo ele se sustenta e ele é prazeroso. Exatamente. Então, o caminho da advocacia é a mesma coisa, não muda, né? Então, para quem está começando, ou para quem está num caminho que já iniciou um caminho, mas está passando por algum ponto de inflexão, né? Nunca opte pelo prazer, né? Pelo fácil, pelo facilitador. Superficialidade. Direito tributário tem muito isso, né? Sim. Então, o ciclo vicioso é o agora. O virtuoso, ele te dá aí uma longevidade, né? E uma prosperidade sólida. Então, assim, vocês levam muito isso, né? Para a galera, que é o quê? Ensinar a fazer da forma certa e prosperar da forma certa dentro do direito tributário. E isso assim, eu acho muito legal, tanto que faço parte lá da frente. Obrigada. Mas no nível de profissional da frente. Agora vocês estão tendo ideia. Mas é isso, gente. Muito obrigada mesmo. E com certeza nos veremos numa próxima oportunidade. Valeu, obrigado.